se o universo estiver transbordando de vida, mas ela ainda não teve tempo de se revelar? Não encontramos vida fora da Terra. Nenhuma estrutura biológica fossilizada. Nenhum micro-organismo alienígena. Nenhum sinal claro. Mas também não encontramos provas de que ela não exista. A ausência de evidências não é por si só evidência de ausência. Os cientistas continuam investigando, criando teorias, questionando, buscando. E se eles ainda não desistiram, por que nós desistiríamos? Neste vídeo, eu convido você a refletir comigo sobre uma pergunta que atravessa gerações: se a vida extraterrestre existe, há quanto tempo ela está lá fora? Ou melhor, quando ela começou? A história da vida na Terra como modelo cosmológico. Comecemos pela Terra. Nosso planeta não surgiu em isolamento. Acredita-se que o Sol, a Terra e os outros planetas do Sistema Solar se formaram praticamente ao mesmo tempo, a partir de uma mesma nuvem molecular, há cerca de 4,5 a 4,6 bilhões de anos. Os primeiros milhões de anos foram marcados por condições extremas, temperaturas escaldantes, uma atmosfera primitiva e uma crosta em constante transformação. Nada parecido com o ambiente estável que conhecemos hoje. Mesmo nesse cenário caótico surgiu a vida. Não como conhecemos hoje, é claro, mas sob a forma de organismos unicelulares extremamente primitivos. Eles foram os primeiros ancestrais dos seres vivos modernos. A datação do surgimento da vida tem retrocedido com o avanço da ciência. Durante a época de Darwin, acreditava-se que a vida surgira com a explosão cambriana, cerca de 540 milhões de anos atrás. Hoje, evidências indicam que a vida pode ter começado muito antes disso, possivelmente já por volta de 4,2 bilhões de anos atrás. A vida teria se iniciado logo após eventos catastróficos, como a colisão com o planeta Teia que originou a Lua. Assim que a Terra alcançou uma estabilidade mínima, os primeiros organismos já estavam lá. Entanto, como exatamente a vida começou, ainda é um mistério. A teoria da geração espontânea, embora obsoleta, deu lugar a outras ideias mais complexas. Entre elas está a possibilidade da vida ter surgido aqui mesmo, origem autóctone, ou ter sido semeada por elementos vindos de fora, através da chamada panspermia. O que um planeta precisa para abrigar vida? Para que um planeta abrigue vida de forma sustentada, como na Terra, várias condições precisam se alinhar. Primeiramente, ele deve possuir uma superfície sólida, capaz de reter a atmosfera e conter água em estado líquido. Em seguida, é necessária uma estrela estável, com temperatura adequada, para posicionar o planeta dentro da chamada zona habitável. Mas isso não basta. Defesas naturais contra eventos catastróficos também são essenciais. Na Terra, a Lua e Júpiter cumprem essa função. A Lua estabiliza o eixo do planeta, enquanto Júpiter, com sua imensa gravidade, atrai corpos celestes que poderiam se chocar conosco. Sem eles, eventos como a extinção dos dinossauros, ocorrida há 65 milhões de anos, teriam sido bem mais frequentes. Estrelas, metalicidade e o tempo da vida. Mas quando o universo passou a permitir que essas condições se repetissem além da Terra? A resposta está nas estrelas. Literalmente. Estrelas e planetas surgem de discos protoplanetários. Para que planetas rochosos se formem, é preciso que esses discos contenham uma boa quantidade de elementos mais pesados que o hélio, chamados genericamente de metais na astrofísica. A presença desses metais define a metalicidade da estrela. Nos primórdios do universo, não havia quase nada além de hidrogênio e hélio. As primeiras estrelas, portanto, tinham baixíssima metalicidade. Elementos mais pesados foram sendo gerados aos poucos, por meio da atividade estelar, especialmente nas explosões de supernovas. Mas para enriquecer o espaço com esses metais, era preciso que várias gerações de estrelas vivessem e morressem. A estimativa que estrelas com metalicidade suficiente para formar planetas como a Terra
tenham começado a surgir em grande quantidade apenas entre 6 e 7 bilhões de anos atrás. Algumas poucas podem ter surgido antes disso, mas raramente ultrapassando a marca de 8 ou 9 bilhões de anos. A dificuldade não é criar vida, mas mantê-la. Mas criar as condições iniciais não é o desafio mais difícil. A vida, como vimos na Terra, pode surgir rapidamente quando as condições certas estão presentes. O problema é mantê-la. Marte e Vênus são exemplos disso. Apesar de terem tido ambientes potencialmente habitáveis em algum momento, hoje parecem mundos mortos. Ter um berço não basta. É preciso sustentar uma biosfera ao longo de eras. Na própria Terra, a vida enfrentou inúmeras extinções em massa e avançou lentamente rumo à complexidade. A transição de organismos unicelulares para formas multicelulares com órgãos complexos levou bilhões de anos. Probabilidades cósmicas. E mesmo em planetas onde a vida surge, a chance de ela se desenvolver até se tornar inteligente é baixíssima. Suponhamos que, para cada 1 milhão de planetas com vida, apenas um alcance o ponto de criar uma biosfera complexa. Em um universo com 10 milhões de planetas habitáveis, teríamos apenas 10 com vida avançada. Por outro lado, se houver 1 bilhão de planetas com condições favoráveis, 1000 podem ter alcançado esse patamar. O segredo então está na escala. Quanto maior o número de planetas e estrelas com boas condições, maior a chance de encontrar vida. E esse número só começou a crescer nos últimos 5 a 6 bilhões de anos. Vida inteligente é uma questão de tempo. Mesmo que encontremos sinais de vida inteligente, isso não diz muito sobre seu nível de desenvolvimento. Eles podem estar milhões de anos à nossa frente, ou apenas engatinhando em sua própria idade da pedra. Na escala do universo, a diferença entre a invenção da roda e a criação da internet é insignificante. Mas em termos práticos, essa diferença pode determinar se conseguimos nos comunicar ou sequer nos entender. A soma de tudo e o paradoxo de Fermi. Por isso não é surpreendente que muitos cientistas especulem que a humanidade pode ser a primeira forma de vida inteligente da Via Láctea. Essa é uma possível resposta ao famoso paradoxo de Fermi. Se o universo é tão antigo, vasto e cheio de estrelas, por que ainda não encontramos ninguém? Mas quem disse que nossa busca precisa se limitar à Via Láctea? O universo ainda está escrevendo sua história. E talvez em algum lugar, outras civilizações estejam se fazendo exatamente as mesmas perguntas. Obrigado por assistir até aqui. Se você curte explorar as grandes questões do cosmos, inscreva-se no Universo Percebido. Compartilhe e ative as notificações. Até a próxima jornada, exploradores do desconhecido. Universo Percebido, explorando os limites da razão e da existência.